Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Vamos falar aqui um pouquinho de uma coisa que aconteceu ontem, que todo mundo já deve saber, foi amplamente noticiado e muito bem noticiado, por sinal. Ontem o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, esteve no Senado, convocado por uma comissão lá, Comissão de Direitos Humanos, da qual fazem parte, dentre outros, o Eduardo Girão, que é um canalha, e a Damares, que é outra canalha. Pois bem, ele estava lá dando um monte de explicações, queriam saber de tudo, a Comissão da Verdade, e a Comissão dos Mortos Desaparecidos, e não sei o quê. A Damares tentou dar uma lacrada em cima dele, dizendo assim, o senhor ainda não sabe bem o que acontece no Ministério e tal, assim, até a Damares. Enfim, mas isso aí é aquilo que faz parte do jogo político mesmo, enfim. Não tem nenhum problema, até porque, francamente, até agora, os ministros do governo que estiveram na Câmara e no Senado dando explicações, literalmente jantaram os bolsonaristas. Porque não é nem o resto da oposição. Claro que a oposição é maior do que os bolsonaristas, né? Tem mais gente na oposição do que bolsonaristas. Mas essas coisas assim horrorosas, quem está fazendo são os bolsonaristas. E estão sendo literalmente jantados pelos ministros, pela competência deles, pelo preparo deles, pela segurança que eles têm sobre as pastas as quais comandam. Bom, enfim. E aí, lá pelas tantas, o Girão, que não era tema, a questão de aborto não tinha nada a ver, não estava sendo tratado, ele vem com um papo porque o Silvio Almeida tem uma opinião que é pessoal dele, ele faz questão de dizer isso, olha, isso não é uma posição de governo, isso é uma posição pessoal minha, de que, enfim, por todas as questões que envolvem a questão do aborto, a questão de saúde pública, a questão de que as mulheres mais pobres são as que morrem, efetivamente, muitas vezes, por tentar fazer um aborto clandestino. Enfim, toda essa discussão que a gente está careca de escutar e saber. O Silvio tem uma posição de que essa questão tinha que ser discutida. E outra coisa, gente, só para encerrar essa parte, mas ninguém propõe assim, vai lá, todo mundo vai abortar. Não é isso. O que se quer, muita gente defende, mas pouca gente em relação à sociedade brasileira como um todo, é descriminalizar, porque sim, tirando aquelas exceções, né, vítima de estupro, criança já com o cérebro, tem lá um nome de uma doença que francamente agora esqueci, enfim, doenças graves do feto que possam levar inclusive à morte da mãe, bota em risco a vida da mãe. Essas questões são legais e inclusive a Damares e o Girão tentam impedir abortos que são legais. Mas os outros tipos, o aborto apenas por vontade da mulher ou do casal, é crime, né? Na verdade é isso. E o que se defende é que se deixe de ser crime. Mas essa discussão no Brasil é muito atrasada. Na América do Sul, praticamente Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, tudo permite. Estados Unidos permitem, Europa quase toda é muito atrasada no Brasil. Mas, enfim, é a discussão que rola. Mas o cara tentou dar uma lacrada lá, queria entregar uma maquete, não é maquete, enfim, eles falam bonequinho, também não é um bonequinho, de um feto, assim, a reprodução em plástico de um feto lá de determinado tempo de gestação.
E o Silvio de Almeida, elegantemente, contundentemente e de forma civilizada e chamando a civilização, né, a civilidade ao tema, recusou e transformou esse canalha bolsonarista num nada. O cara estava em pé, o Silvio sentado, o cara foi desmontando, claramente ele foi desmontando, virou um nada. Você olhava aquela imagem, você via um nada. E voltou para sua cadeira e ficou lá sentadinho. Queria lacrar. A mulher dele estava filmando com o celular para tentar uma lacração. E o Silvio Almeida desmontou a lacração com inteligência e educação, não elevou o tom de voz, apenas com a razão e a sabedoria. Sabem quem prestou solidariedade ao Eduardo Girão? Dentre outros, Damares, Janaína Pascoal, Dudu Bananinha e, claro, Sérgio Moro. Ele não podia ficar de fora de mais essa patetice, né? A Caixa Econômica Federal fez acordo com o Ministério Público e vai pagar 10 milhões de indenização pelos assédios moral e sexual do Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa. Assim que eu li essa notícia, eu pensei logo, ei, mas peraí, tem que cobrar isso do cara, né? E aí agora a Caixa, o acordo está feito e ela vai pagar os 10 milhões. E aí a Caixa agora vai atrás do Pedro na Justiça para que ele reembolse a Caixa desses 10 milhões. Nada mais justo. Eu não sei se vai conseguir, porque, infelizmente, essas coisas... O cara, estava no exercício da função, apesar da barbaridade que fez, né? Das barbaridades que fez. Acho difícil, mas acho que a gente tem que acreditar e pressionar, seja lá o que for, para que isso aconteça desse jeito. O jornalista André Borges, do Estadão, ele simplesmente foi o cara que descobriu o escândalo das joias, né? Ele é que puxou esse fio. E ele foi demitido pelo Estadão. Que legal, né? Que legal. O cara faz um trabalho jornalístico de primeira ordem. Se bobear, no final do ano vai ganhar prêmio pelo trabalho que ele fez. E o jornal Estadão demitiu, ou seja, tudo leva a crer que o Estadão publicou, mas não queria publicar. Não queria publicar. 12 prefeitos de Santa Catarina foram presos por corrupção. Todos os 12 fizeram campanha para Bolsonaro. Todos. Não tem uma exceção dos 12 que foram presos. O Ricardo Capelli, que está interinamente no GSI, demitiu mais de 90 militares que faziam parte do GSI. Dizem que um militar, um general, que trabalhou na época da Dilma, com a Dilma, no próprio GSI, vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional. Tem um debate no país inteiro, primeiro, se o GSI deveria continuar existindo. Segundo, se não deveria ser comandado por um civil. Por exemplo, o Ricardo Capelli, que, aliás, esse cara, o Flávio Dino achou esse cara... assim, o cara é brilhante. O cara segurou a confusão toda lá no dia 8 de janeiro de interventor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Agora interventor no GSI. O cara, em uma semana, fez, por exemplo, isso, demitir mais de 90 militares comprometidos ainda com Bolsonaro, enquanto que o general, que era o cara da confiança do Lula, não fez. Eu tendo a achar que seria muito bom. Tá bom, o GSI pode até continuar, mas na mão de um civil. Mas parece que não. Parece não será assim, vai ficar na mão de um militar. Espero que pelo menos esse militar tenha peito para enfrentar o corporativismo que aflora nessas instâncias, nessas instituições do Estado. Além disso, o Ricardo Capelli determinou o seguinte: para trabalhar no GSI, tudo lá, não é concurso, não é pegar milico, pegar não sei quem e botar lá.
Desculpem. Então, assim, você cria a tua regra, né? E ele determinou o seguinte: só vai trabalhar lá quem tiver o calendário de vacinação completo. Não é só da Covid. Todas as vacinações. Ou seja, é uma forma também, inteligente inclusive, de identificar bolsonaristas negacionistas. Porque o cara que não tomou Covid, não toma gripe, não toma, sei lá, tétano, não vai entrar lá. Tem que estar com a carteirinha em dia, ou então não vai para lá, vai para outro canto, mas para lá não vai. Perfeito, perfeito. O Anderson Torres, gente. Ai, meu Deus do céu, eu hoje de manhã acordei assim, puxa vida, o Anderson Torres com essa conversa, né? Laudo de psiquiatra dizendo que ele está em depressão, perdeu 12 quilos, tem gente que diz que é 10, enfim. Dizendo que pode se suicidar a qualquer momento. Eu comentei isso aqui anteontem, né? De que é só tomar cuidado que não suicida nada, né? Mas tudo bem. Eu pensei assim, não vai ter jeito, né? O STF vai acabar soltando, né? Soltando ele porque vai ficar preocupado, né? Imagina se o cara realmente tem um piripaque que morre dentro da cadeia, que eu já expliquei que não é a Papuda, né? Uma sala lá na Secretaria de Segurança Pública. Pois bem, aí hoje sai a notícia de que ele... Você se lembra também que eu falei aqui? Que ele entregou as senhas da nuvem do celular dele, aquele celular que ele diz que perdeu lá nos Estados Unidos. Tudo é mentira, tá? Tudo é mentira. Mas aí, assim, ele quis passar uma imagem, pô, olha só, estou colaborando com a justiça, então, pô, me manda para casa porque eu estou colaborando. Só que as senhas que ele deu são falsas, elas não funcionaram, elas não funcionam, elas não são as senhas. Aí a defesa dele, toscamente, porque esses caras além de tudo são frouxos, é o que eu falo sempre, toscamente, a defesa dele diz o seguinte: não, ele errou a senha porque ele está muito abalado emocionalmente. Agora a moda é essa: está abalado emocionalmente, toma morfina, toma remédio para dormir, toma não sei o que e tal, e aí não sabe o que faz. Olha só, eu já tomei e tomo remédio para dormir, sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu li, aí só fazendo um parênteses com o Bolsonaro, eu li que o Bolsonaro tomou uma injeção de morfina de 2 mililitros, é isso? Assim, aquele negocinho assim da seringa, sabe assim? 2 mililitros, é isso. É nada, isso é nada. Para o cara ficar realmente meio fora de si, tem que tomar, sei lá, litro de morfina, não é 2 mililitros. Ele tomou uma injeção intramuscular, não foi nem na veia, fecha parênteses. Enfim, aí quando eu soube disso, eu falei assim, complicou tudo, né? Óbvio que não vão soltar esse cara. Como é que vai soltar um cara que está tentando dar volta na Polícia Federal e na Justiça? Não vai soltar. Aí acabou de sair a notícia que o Barroso, ministro do STF, que estava responsável por avaliar o novo, 10º, será, habeas corpus que ele impetrou, negou o habeas corpus. Ou seja, vai continuar preso. E o Alexandre de Moraes determinou aos advogados que em 48 horas expliquem direitinho essa história da senha, porque isso é obstrução de justiça. Né? O cara pode dizer que não tem, esqueci, perdi, capotou, caiu a senha, caiu no rio. Conta uma história. Agora, ele diz que tem a senha, ele diz que dá a senha, ele dá a senha, e aí essa senha é falsa, tá tirando onda, tirando sarro com a justiça, né? Acho que vai continuar preso por mais tempo. Gente, hoje tivemos um monte de notícias boas, que até ofuscaram uma notícia que não é ruim, mas também não é boa. Vamos lá. As boas. Que a gente já sabia desde ontem ou anteontem, né? Redução da inflação, inclusive, e mais fortemente, inclusive, o setor, não, oh meu Deus, vamos chamar de setor, o setor alimentação, tá? Então, a alimentação começa a dar uma refrescada,
Vamos ver se continua assim. A Petrobras reduziu mais uma vez o preço do diesel. Eu falei que estava em 7 ou 8, né? Já está em 9, se não me engano, reduções, desde que o governo Lula assumiu. Dessa vez a redução foi de 10% do valor anterior, né? E não houve desabastecimento de diesel. A imprensa inteira passou dizendo isso. A Petrobras da época dizia isso. As outras empresas petrolíferas que atuam no Brasil diziam isso. Está sendo feita a redução, praticamente todo mês faz uma redução do valor do diesel e não houve desabastecimento. São mentirosos, mentem para assustar o povo, para enganar o povo. Sim, porque assim, eu não entendo nada desse troço. O cara diz assim, vai ter desabastecimento, é capaz de ter, né? Não tem. Criação de 195 mil empregos novos e formais, carteira assinada. O mercado financeiro avaliava que o crescimento ia ser de 97 mil. Foi 195 mil, mais do dobro. Eles não erram por incompetência. Eles mentem. Eles tentam enganar para depois dizer que o juro tem que estar alto, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não pode cortar incentivo, não incentivo, meu Deus, hoje está difícil lembrar das coisas. Não pode cortar isenções fiscais, não pode não sei o quê, é tudo. Eles fazem um terror para dizer assim, ó, todas as benesses que eu tenho tem que continuar tendo, tá? O crescimento da atividade econômica, medida pelo Banco Central. O Banco Central, independente, Roberto Campos Neto, esse pilantra também, traidor da pátria sonegador, não, hoje realmente as palavras estão faltando. Boicotador do governo, é isso que eu queria falar. A atividade econômica cresceu 3,32% em fevereiro. O mercado dizia que ia crescer 1,2%, cresceu 3,32%, cresceu quase o triplo. Quase o triplo, de novo, não foi erro. Eles enganam, eles tentam boicotar o país. E aí tem uma notícia que não é tão boa. O desemprego no primeiro trimestre. Isso é uma confusão, porque tem dois tipos de avaliação do desemprego. Tem um mensal e tem um que é trimestral. Esse aqui, o trimestral, subiu para 8,8. Era 8,6, subiu para 8,8. Ruim. Só que, se comparado com o índice do primeiro trimestre de 2022, o primeiro trimestre de 2022 era 11,1. Então, assim, quando você compara o mesmo período desse ano com o mesmo período do ano passado, foi positivo. Mas, efetivamente, o desemprego do trimestre anterior para esse trimestre anterior, que é fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, agora é janeiro, fevereiro, março, subiu para 8,8. Não é uma notícia excelente, mas as outras notícias são tão boas que, inclusive, sumiu da mídia. Estive dando uma olhada agora, sumiu da mídia. O Lula confirmou o aumento para os servidores públicos de 9%, aumento negociado com os sindicatos dos servidores públicos e aprovado na Câmara, e o Lula hoje sancionou. Depois de 6 anos sem nenhum reajuste, Lula dá o reajuste de 9%. E demarcou 6 terras indígenas. Também, há 6 anos, não havia nenhuma demarcação de terra indígena. Lula, cumprindo mais uma promessa de campanha, demarcou. É isso aí, gente. Se deixar agora, vocês imaginem se o Banco Central baixa esses juros. O país vai melhorar muito no crescimento, na distribuição de renda e por aí vai. É isso. Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira é dia do trabalhador. Não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. É uma homenagem aos trabalhadores.